Falar em qualquer algarismo 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, web semântica, web sintática, emprego científico, enfim, são tudo conceitos que estão em voga no dia-a-dia. Temos aqui 4 grandes especialistas, sem qualquer panegirismo, que nos podem, de facto, ajudar a perceber melhor o tema, para aqueles que estão envolvidos também no setor. E, consequentemente, começando de forma mais ou menos aleatória, Nuno Ferraz de Carvalho, CEO da Cisco, perguntar-lhe, por maioria de razão, tecnologia e inovação, o que é que diz à Cisco? A Cisco em Portugal é uma das operações que a Cisco a nível mundial tem em 170 países, e isto para explicar um bocadinho do contexto, qual é a importância da inovação e da tecnologia. Primeiro, porque somos uma empresa tecnológica, mas a inovação para nós é fundamental e deve ser fundamental para qualquer empresa por uma razão muito simples. Aqui na sessão anterior havia ali um senhor que ali está que falava que a principal razão da existência do marketing era para tentarmos vender mais. Eu suponho que a razão da existência de qualquer empresa é criar valor para os acionistas, e só se cria valor para os acionistas se conseguimos vender mais e, de preferência, consigamos vender com condições que sejam de aumentar a margem. Ora, é exatamente aqui que a inovação aparece. A inovação aparece como aquilo que nos traz a diferenciação. A inovação traz-nos a diferenciação, traz-nos a capacidade de trazer ao mercado qualquer coisa que não mais ninguém tem. E quanto mais tempo conseguirmos fazer isso, e quanto mais sucesso tivermos nisso, mais tempo estamos no mercado a fazer uma coisa que é aquilo que muitas vezes dizemos que não gostamos, que é ter um monopólio. Mas qualquer empresa, o objetivo principal daquilo que faz é ter um monopólio pelo maior tempo possível, porque é nessa altura que consegue marcar o preço, é nessa altura que consegue estar no mercado a ter mais margem, a dar mais retorno aos seus acionistas. A inovação é o aspecto fundamental naquilo que nós fazemos para nos conseguir ter sempre, durante um período de tempo que nós queremos que seja o maior possível, ter um produto no mercado, uma solução no mercado, uma maneira de ir ao mercado que nos diferencia dos outros e, portanto, estar à frente deles e conseguir captar valor, captar mercado para nós, que é muito importante. Porque é que a tecnologia hoje em dia é fundamental nisto? Numa empresa como a Cisco, que é de base tecnológica, é o nosso core business. A tecnologia é o nosso core business. Mas não é só. Muita gente pensa que a tecnologia só é um core business para as empresas do setor tecnológico. Eu diria que a empresa hoje, que queira estar no mercado, que se queira globalizar e que não olhe para a tecnologia como parte daquilo que se chama o core business, provavelmente vai perder uma oportunidade enorme na globalização, na maneira como faz o go-to-market, na maneira como faz o seu marketing, na maneira como capta os seus clientes, na maneira como se diferencia dos seus concorrentes. E há muitas empresas portuguesas que, ao usar a tecnologia, ao partirem de Portugal, podem ser globais, podem ser multinacionais e não precisam de sequer de nascer em Lisboa ou no Porto. Assim como a maior empresa, por exemplo, de moda a nível mundial, não nasceu nem em Paris, nem em Milão, nem sequer lá está. É uma empresa que está na Galiza, como sabem, que nasceu na Galiza e é a maior empresa de moda do mundo, que é a Zara. E, portanto, a utilização da tecnologia para a diferenciação é fundamental mesmo para as empresas que não são do setor tecnológico. Só para recordar o seguinte, a Widu é uma empresa 100% portuguesa, do grupo Sonai, mas que surgiu em 2001 com um cliente, que era Ótimos. Hoje em dia temos mais de 100 clientes espalhados em todos os continentes, somos o líder mundial numa área de nicho com um produto, e aí acho que foi a estratégia correta, foi apostar numa área muito específica e num único produto, que é a Revenue Assurance, mas hoje em dia somos o líder mundial. A própria Gartner refere isso como a empresa número 1. Portanto, a inovação aqui foi um ponto fundamental, porque era impossível ganhar esta cota de mercado e ganhar esta notoriedade no mercado internacional se não aliássemos tecnologia e inovação. No nosso caso, somos uma empresa portuguesa, temos o nosso centro de desenvolvimento em Braga e o escritório de desenvolvimento de negócio em Lisboa, apesar de termos 11 escritórios espalhados pelo mundo. Portanto, concordo com o Nuno, como uma empresa portuguesa, a inovação acho que ainda se torna mais relevante, porque o que nós vemos, e vimos isso quando quisemos entrar no mercado americano, como empresa portuguesa era muito difícil. O que fizemos foi comprar uma empresa americana. E, portanto, mas, no entanto, o que nós fazemos é utilizar a nossa tecnologia. Okay? Portanto, são coisas que é impossível dissociar tecnologia e inovação. E a inovação realmente tem um papel importante, não só para ganhar cota de mercado, mas também continuar, não como monopólio, nós não temos monopólio, mas ganhar essa preponderância de ser número 1 a nível mundial. O fator fundamental tem 2 pilares. Um deles claramente são bons produtos, o segundo são os melhores talentos, até os melhores talentos. E isso é
aquilo que faz com que a empresa consiga trazer inovação para o mercado e fazer com que todos nós, cada vez mais, tenhamos produtos Samsung nas nossas mãos. Eu não sei se vocês têm noção dos números, mas o último quarter foram enviados para o mercado 300 milhões de dispositivos móveis. 47% deles eram Samsung. Em 2017 esperam-se que sejam 1,5 bilhões. E por isso esta área da mobilidade é claramente uma área de crescimento exponencial, em que muitas empresas estão no mercado, algumas inclusive tinham já conseguido ganhar um espaço muito importante, e a Samsung, através da sua inovação, da sua agilidade, da qualidade dos produtos que conseguiu trazer para o mercado, claramente criou um espaço muito relevante, ultrapassando rapidamente nos últimos 2 anos aqueles que eram líderes de mercado. A Nokia acabou por ter um problema, claramente, na inovação, penso que mais uma vez ligado ao produto. Apostou erradamente na manutenção durante muito tempo de um sistema operativo que não era aquele que claramente o mercado estava a pedir e que os consumidores queriam, o que criou claramente uma dificuldade que obrigou a uma mudança de estratégia muito grande, provocada nos últimos 2 anos, em que o CEO da Microsoft passa para CEO, ou melhor, um dos chefes dos Chief Executive Officers da Microsoft passa para CEO da Nokia, para poder fazer uma parceria a nível mundial, adotar o seu sistema operativo para tentar recuperar de uma situação em que era líder de mercado, em que tinha mais de 50% do mercado e em que se vê hoje em dia a ter menos de 5% de cota de mercado nos novos shipments que são enviados para todo o mundo. E por isso isto claramente mostra que é uma área em que, não havendo inovação contínua, claramente se pode passar de líder mundial para apenas mais um dos players que não tem grande relevância. A Nokia tornou-se claramente num case study, mas ao contrário. Eu diria que já foi 2 vezes case study. Foi case study quando claramente conseguiu, através dos seus feature phones, conquistar uma cota de mercado extraordinária e uma posição invejável no mercado. E depois, de um momento para o outro, face à necessidade de inovação contínua que é preciso ter nas áreas de tecnologias de informação, não conseguiu manter essa mesma inovação e viu-se claramente numa necessidade de se reinventar, e por isso estamos hoje à espera de ver o que acontece. Eu diria só mais, contava apenas mais uma história para perceberem a importância que tem a inovação na área das tecnologias e como ela é relevante naquilo que é a internacionalização que eu penso que as empresas nacionais têm que fazer. Eu lembro-me no início dos anos 90 de claramente ter que pegar num avião e ir para a França para poder ter contactos com os clientes e vender os meus produtos, sem saber muito bem se as reuniões iam acontecer, sem conseguir ter uma grande validação de se o mercado era apetecível ou não. Eu devo dizer que 30 anos depois, claramente a revolução que a tecnologia trouxe, especialmente da internet e com todos os dispositivos, aplicações e serviços disponíveis na nuvem, todas as empresas que não alavancarem todo o seu negócio neste conjunto novo de paradigmas, claramente não vão conseguir fazer a internacionalização que pretendem. E eu estava aqui atento a ouvir há pouco os painéis anteriores e devo dizer que houve uma coisa que me surpreendeu naquilo que é a ambição de internacionalização que as empresas portuguesas têm. E apesar de haver aqui casos de sucesso notáveis, que é nós ficarmos satisfeitos com um mercado de 10 milhões de consumidores, em dizermos que 30% daquilo que é a nossa receita enquanto empresa nacional vem do estrangeiro e acharmos que isso é um processo de internacionalização. Eu vou dar o exemplo da Samsung. A Samsung vem da Coreia, um país que é menor em termos de território do que Portugal, tem a 50 milhões, e no entanto diria que mais de 90% daquilo que são as receitas são feitas fora da Coreia. E por isso isto é que é o caso de internacionalização e globalização que é preciso que as empresas nacionais façam. Por isso apostar claramente em muito bons produtos. Eu diria que há pouco ouvi aqui o marketing, claramente o marketing tem um papel fundamental naquilo que é a promoção das marcas e no seu posicionamento e na utilização, mas se no final não houver um bom produto, ele vai acabar por cair. O segundo é atrair talento. Eu diria que esse é um dos fatores também fundamentais enquanto empresa, que é mais ou menos como um círculo virtuoso. À medida que as empresas vão sendo mais bem-sucedidas, mais facilmente nós atraímos talento. E por isso o talento e as pessoas são claramente um pilar fundamental naquilo que é conseguir trazer cada vez mais ideias e inovação para o interior da organização e continuarmos a conseguir crescer continuamente. E o que nós fizemos foi o que tu comentaste, que foi ir lá para fora, muitas vezes sem saber o que é que íamos esperar do outro lado, se nos iam receber ou não. Mas apostámos nisso e investimos bastante porque o mercado nacional era bastante pequeno. E ainda por cima com o caso de sermos do Grupo Sonai, ainda por cima o nosso cliente target eram telecomunicações, não podíamos ir vender à Vodafone e à Portugal Telecom. Tivemos que ir vender lá fora primeiro para mostrar que o produto era bom e o que fizemos a seguir foi vender na Vodafone e vender a quase todos os operadores portugueses, ainda não na Portugal Telecom, mas isso é outro tema, que será depois com certeza que iremos vender, mas é só para dizer que
é necessário apostar, é preciso arriscar. E reparem, nós não tínhamos experiência nenhuma de ir vender lá para fora. E isto fizemos em 2001. Reparem, 2001 já ainda muito pouca gente apostava em ir lá para fora, porque agora ouvimos falar de ir lá para fora como o último recurso que as pessoas têm, porque cá no mercado nacional não conseguem vender. Portanto, eu acho que há muito mercado lá fora, há, no fundo, oportunidades que não existem em Portugal. E as pessoas têm que se ter lá para fora, têm que investir, como é evidente, senão é impossível. Não discordo absolutamente nada com o que os meus colegas de painel estiveram aqui a referir-se. A inovação, obviamente, que é fundamental para a diferenciação, é fundamental para conseguirmos estar à frente, à tona, às vezes, em mercados muito mais competitivos, muito mais agrestes, agressivos, e é a forma de se diferenciar, a forma de conseguirmos estar à frente. Mas deixem-me adicionar um ponto. A importância da inovação, acho que estamos todos de acordo. A inovação tem que existir, a inovação de produto é fundamental. Mas a inovação não para só na parte do produto. A inovação também é uma inovação de processo. São um conjunto das pequenas coisas que conseguimos fazer com mudanças de atitude, com a cultura correta, com o conseguirmos colocar na nossa organização uma cultura de empreendedorismo interno, uma cultura de aparecimento da inovação, de ideias e de conseguir ir buscar essas ideias não só aos iluminados do costume, mas a toda a organização e ter um mecanismo muito consistente e viável de trazer qualquer ideia, desde qualquer colaborador, trazê-la e ela ter um mérito, ela vencer pelo seu mérito e assim conseguirmos ir buscar algumas pepitas de ouro, algumas ideias fantásticas e essas sim fazerem o sucesso da empresa nesse contexto. E partilhando convosco, nós implementámos há algum tempo uma coisa que nós designámos o Optimus Ignite. Muito à semelhança do Ignite, ou aliás, é exatamente uma cópia do Ignite, em que promovemos periodicamente, dando oportunidade a qualquer colaborador apresentar a sua ideia e apresentar-se ao palco. E em 5 minutos ter perante ele toda a companhia, toda a comissão executiva, todos os responsáveis por decisão e tomada de decisão de negócio e colocar a sua ideia. E as ideias que surgem nesse contexto serão acarinhadas pelo seu mérito. E são ideias que surgem e vêm à luz do dia. Há muitas ideias que nós temos e que transformamos em produto, em transformação de processo interno, em novas formas de trabalhar. Houve ideias que transformaram mesmo metodologias de trabalho que sim permitem que uma empresa seja mais eficiente, com uma cultura certa, para conseguir efetivamente ter inovações, ter coisas que se refletem depois no mercado, produtos novos, coisas que se fazem sentido para o consumidor. Não meras invenções, mas sim inovações. Não são simplesmente invenções que alguém fez por causa do seu fascínio tecnológico ou da coisa que até tinha piada, mas não era uma coisa que foi uma invenção que tinha sentido. E isso é que é uma inovação que interessa para o negócio. Para vos dar conta, e certamente conhecem aquela expressão que no passado recente e antes de malogradamente Steve Jobs nos ter deixado, deu-se conta que as 10 profissões mais bem pagas do ano 2025 ainda nem sequer foram inventadas. Ora, a concordarem com a expressão, certamente esta está muito alavancada naquilo que é a inovação. Acham que vai ser assim de facto? A Cisco, o que é que nos diz? Nós temos um plano estratégico a 10 anos, onde definimos qual é a estratégia da Cisco exatamente para os próximos 10 anos. E, ao contrário do que a maior parte das pessoas acham, um plano estratégico é uma coisa muito simples, não são coisas muito complexas. É onde é que nós queremos ir e quanto é que vale. Tem que haver um número. Num plano estratégico tem que haver um número. Quanto é que vale, qual é o market share que significa, onde é que nós queremos ir, e isso é muito bem definido. E aquilo que eu vos digo é que nós temos uma coisa que dizemos, que é, nós nos próximos 10 anos vemos como a principal oportunidade aquilo que chamamos o Internet of Everything. O que isso quer dizer, e nos nossos números, é que a oportunidade nos próximos 10 anos para todas as empresas a nível mundial são qualquer coisa como aumentar os seus resultados em cerca de 14%. Em média, todas as empresas vão aumentar. Há empresas que vão captar esta oportunidade e outras empresas não vão captar esta oportunidade. E porquê? Porque 95% daquilo que vai estar ligado à internet daqui a 10 anos ainda não está. Só temos 5%.
disse feito. E daqui já percebem qual é o significado da pergunta que fez. O Steve Jobs, quando fez esse comentário, era exatamente isto. 95% daquilo que vamos ter a 10 anos, e muito daquilo que nós vamos ter daqui a 10 anos já está a ser experimentado, roupa que nos consegue transmitir qual é a informação sobre o estado de saúde, automóveis que são capazes de prever se vamos bater num carro ou não, transportes coletivos que são capazes de prever se nós vamos daqui para Lisboa e reservar o local onde queremos estacionar no parque de estacionamento onde estamos em Lisboa, animais que controlamos se eles estão a ser alimentados ou não estão a ser alimentados, apesar de estar no pasto, e este processo existe, por exemplo, na Irlanda. Tudo isto que eu vos estou a falar não é futurologia, está a acontecer hoje. Nós ainda não vimos na nossa vida real, mas está a acontecer. E todas as áreas daquilo que nós vivemos, seja do ponto de vista empresarial, seja do ponto de vista da administração pública, a maneira como vamos ter a nossa saúde, a maneira como vamos educar os nossos filhos e as nossas pessoas. Mas é importante perceber que, olhando para trás, este tipo de afirmação está correta. Agora, o que é que vai ser? Isso é aquela pergunta vale $1 milhão, não é? Porque ninguém sabe, mas no fundo, como eu não dizia, estamos a trabalhar em termos de definição de quais é que são, no fundo, um roadmap para o futuro, em que muitas coisas vão acontecer. Posso também dar o exemplo, mais uma vez, não somos uma empresa americana, mas estamos a fazer agora o nosso SPC, o Strategic Plan Cycle, que se faz na SONAI, mas no IDU este ano fizemos uma coisa diferente, que foi fazer a 8 anos, até 2020. E sabemos exatamente o que é que nós queremos faturar em 2020. Agora, para chegar até lá, tem que haver muita inovação, porque senão não vamos conseguir. E são esses, no fundo, esses streams de novos negócios que estamos agora a definir. Como é evidente, vai ser revisto a cada 3 anos e cada ano vamos aplicar. Acrescentaria apenas algumas das coisas em cima daquilo que eles já falaram. Eu diria claramente que o mundo vai se tornar muito mais sensorial, por isso os sensores que o Nuno falava de tudo aquilo que nós vemos, temos em casa, passará a comunicar com a internet, e por isso vem aí claramente uma era de muitos dados, aquilo que se fala em Big Data, e da capacidade de poder analisar esses dados para poder tomar decisões, sejam elas do ponto de vista económico, social ou de saúde. Diria que da Samsung nós estamos a olhar para isto muito atentamente, claramente é uma das áreas de investigação e desenvolvimento mais importante, e associado a isso também a inteligência de todos os dispositivos que estamos a fornecer para o mercado. Devo dizer-vos que no caso do Samsung S4 é claramente o telemóvel com mais sensores no mercado, consegue perceber para onde é que os nossos olhos estão a olhar e por isso fazer scroll automático de tudo o que são as páginas web ou as revistas que estamos a ler, consegue ver se nós estamos ou não a olhar para um vídeo e parar o vídeo se nós deslocarmos o olhar, consegue perceber se estamos a correr e por isso medir tudo aquilo que são as nossas pulsações e dar-nos indicações se estamos ou não a evoluir corretamente do ponto de vista humano. Para além disso, aquilo que também está a sair e está já a aparecer são aquilo que são todo um conjunto de outras áreas, como seja a televisão, em que a televisão passou a ser não apenas um dispositivo que nós ligamos e vemos qualquer programa, mas sim um aparelho que é inteligente e que nos consegue recomendar, percebendo quem nós somos, aquilo que são as áreas que nós mais gostamos de ver quando chegamos a casa, inclusive fazendo nós a própria seleção ou pedindo para ela nos recomendar. Por isso existe um conjunto enorme de oportunidades, estas são aquelas que nós já sabemos, mas concordo sinceramente que em 2020 claramente devemos estar a discutir aqui um conjunto de coisas que hoje não fazemos a mínima ideia que vão acontecer. E por isso claramente há um mundo de oportunidades de negócio para todas as empresas a nível nacional, de conseguirem claramente ser o Steve Jobs, que é conseguir imaginar o futuro e conseguir prever aquilo que todos nós vamos comprar. E por isso é aí que está o grande desafio. Eu gosto do cenário que os meus colegas estiveram a traçar, porque tira duas coisas, vão precisar de telecomunicações, e o mundo vai ser móvel, e portanto isto é um cenário que conjuga duas coisas fantásticas, pelo menos na minha perspectiva. Mas sim, concordo. Parafraseando o que os meus colegas estavam a dizer, há 10 anos atrás não imaginávamos o que estávamos a fazer hoje. Portanto, certamente daqui a 10 anos vai ser diferente. A questão, como o Nuno referiu, a forma da saúde, todas as transformações, as iniciativas que estão para a telemedicina, os cuidados continuados à distância, a descentralização da forma como se monitoriza a saúde do cidadão, é um exemplo das oportunidades e daquilo que há de vir. Não é que não já existem em termos de pilotos, não é que já existem hoje, mas é uma coisa que se vai ser progressivamente reforçada. Olhar para a estratificação da nossa sociedade do ponto de vista demográfico, em que vemos que vamos tendo muito mais pessoas mais idosas, porque a esperança de vida vai aumentando,
vai levar a que haja também uma transformação há mais requisitos, novas necessidades que têm que, obviamente, ter resposta daqueles que são os produtores ou aqueles que disponibilizam produtos e serviços que inventam tecnologia, que serão o suporte e o garante do suporte dessas necessidades. Tipicamente a inovação não se faz por decreto, não é? É uma coisa que se induz, não é uma coisa que nós na empresa dizemos, ora bem, vamos inovar, é uma coisa que se promove. Portanto, é necessário criar essa cultura de proatividade. É necessário que cada um dos colaboradores da empresa pense aquilo que faz, que valor é que traz para a empresa e o que é que pode fazer diferente para melhorar. Se pegarmos, é para além da melhoria incremental, é uma melhoria transformacional em que cada um de nós na empresa tem que pensar se não haveria uma forma diferente de fazer aquilo que eu estou a fazer e se não havia uma forma diferente de contribuir para o sucesso do que estou a fazer. Serão seguramente diferentes, há aqui uma geometria variável de fatores que fará que prever o futuro não é mais do que insultá-lo de alguma forma, e ainda bem, porque tantas são as variáveis. Por isso, fiquemos só com estas reflexões.